Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nessa aula aqui nós vamos tratar dos triângulos. Nós vamos falar aí dos elementos de um triângulo. Então nós temos aqui um triângulo à esquerda e vou mostrar nesse triângulo, nesse desenho aqui, todos os elementos do triângulo. A começar aqui, ó, nós temos os vértices. Todo triângulo tem os seus vértices. O vértice é a ponta do triângulo. Então, nós temos aqui no triângulo, na figura, o vértice A. A gente sempre denomina o vértice por uma letra maiúscula. Então, aqui em cima tem o vértice A. À direita tem o vértice C. E à esquerda, o vértice B. Então, está aí os vértices do triângulo. É um dos elementos. A gente também tem os lados de um triângulo. Nesse caso aqui, o lado fica sempre entre dois vértices. Então, eu tenho o vértice A e o vértice B. Então, o lado é a linha, é o segmento que vai de A até B. A gente também tem o lado AC. O lado AC é a linha que sai do vértice A até o vértice C. E o lado BC é a linha que sai do vértice B até o vértice C. Então, nós temos aí os lados do triângulo. A gente tem também os ângulos internos. Ó. Os ângulos internos são os ângulos de dentro do triângulo. Então, aqui no ponto A, a gente tem dois segmentos saindo e formam o ângulo A, acento circunflexo. Então, aqui tem um ângulo. Aqui no vértice B também é formado um ângulo interno. A gente chamou de B chapéu. B, acento circunflexo. Aqui a gente tem o ângulo C. Você pode ler como C chapéu. A gente faz a letra e coloca o acento circunflexo em cima. Ok? Então, a gente tem os ângulos internos, A, B, C. E também temos os ângulos externos. O que são os ângulos externos? Observa que a gente tinha aqui ó, o lado AC. Então, a gente prolongou a linha do lado AC aqui, ó, e do lado de fora do triângulo, a gente formou um ângulo externo. A gente chamou de Azinho chapéu. Azinho com acento circunflexo. Então, aqui vai ter um ângulo externo. Faz a mesma coisa com o lado AB. Ó. Prolonga essa linha. E a gente forma outro ângulo externo. Aqui que a gente chamou de Bzinho. Aqui tem outro ângulo externo. E faz a mesma coisa com o lado BC. A gente prolonga a linha do lado BC e forma o ângulo externo Czinho. Então, todo triângulo tem vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Também tem a altura que eu vou mostrar para vocês aí mais adiante. E a representação do triângulo é sempre dada assim, ó, pelos seus vértices. Eu escrevo triângulo ABC. Quer dizer que eu estou falando do triângulo que tem os vértices A, B e C. E eu coloco esse desenho de triângulo aqui na frente para indicar que é um triângulo. Agora, sobre as classificações dos triângulos, nós classificamos eles de acordo com as medidas. Olha só, classificamos os triângulos de acordo com as medidas de seus lados ou de acordo com as medidas de seus ângulos internos. Então, de acordo com a medida dos lados, olha só, medida dos lados, a gente tem a seguinte classificação: equilátero, isósceles e escaleno. Eu vou dizer que um triângulo é equilátero quando os lados têm medidas iguais. Ó. Equilátero tem medidas iguais. Os lados têm as mesmas medidas. O triângulo isósceles, eu vou dizer que um triângulo é isósceles quando dois lados têm a mesma medida. Medidas iguais. Isso significa que o terceiro lado tem uma medida diferente. Agora, o escaleno, o triângulo escaleno, eu vou falar que um triângulo é escaleno quando tem lados diferentes. Quando todos os lados forem diferentes, é um triângulo escaleno. Agora, quando eu tenho o triângulo, as classificações dos triângulos em relação à medida dos ângulos, ó. Vamos lá. De acordo com a medida dos ângulos, os ângulos internos, a gente vai ter as seguintes classificações: acutângulo, retângulo e obtusângulo.
Um triângulo vai ser chamado de acutângulo quando seus três ângulos internos forem menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos. Vamos chamar o triângulo de triângulo retângulo quando um ângulo é reto, ou seja, igual a 90 graus. Um dos ângulos é reto. Então, se tem um ângulo de 90 graus, então é um triângulo retângulo. E vamos chamar de obtusângulo quando um dos ângulos internos, for obtuso, ou seja, quando um dos ângulos internos for maior que 90 graus. Então é assim que nós vamos classificar os triângulos.